Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Dúvidas e indignação no primeiro dia útil das mudanças nas linhas de ônibus. Não vai sair, não vai sair. Veículo leve sob trilhos passa por teste no centro. Sucesso no Festival do Rio. Documentário conta a história dos 450 anos da cidade. Em instantes. Olá! No primeiro dia útil de mais uma etapa das mudanças das linhas de ônibus, muitos usuários ainda estavam com dúvidas e insatisfeitos com as alterações. A repórter Aline Bordalo acompanhou a dificuldade dos passageiros e o trabalho da Secretaria de Transportes para minimizar o impacto das mudanças. Mais uma segunda-feira de dúvidas para os cariocas. Quem transita pela Zona Sul teve que se adaptar às alterações da terceira etapa da primeira fase de racionalização das linhas de ônibus. O subsecretário municipal de Transportes, Alexandre Sansão, acompanhou de perto a movimentação neste primeiro dia útil. Nós estamos eliminando linhas superpostas, linhas que poluem o sistema, não só na via propriamente dito, mas que tornam o sistema confuso para as pessoas. O trajeto das linhas 433 e 464 encurtou, só vai até o Mourisco. Então quem quer seguir até o Leblon tem que saltar aqui na Praia de Botafogo e pegar outro ônibus. Uma mudança que irritou muita gente. Nossa equipe flagrou o desespero de Luiz Gustavo, que trabalha no Leblon. Todo mundo vai ter que pagar a segunda passagem, porque mudou ali e ninguém foi avisado. Ele discutiu com o motorista. Não vai sair, não vai sair. O senhor vai lá e vai me colocar lá dentro. Eu não. O passageiro se recusou a descer até que conseguisse embarcar em outra linha sem ter que pagar mais uma passagem. Depois de alguns minutos, o guarda municipal atendeu a solicitação do bancário. Luiz não foi o único a ficar insatisfeito com as mudanças. Joyce estava confusa e quase pegou o ônibus errado. Tá péssimo. A gente quer ir para Copacabana, o início de Copacabana não tem quase ônibus. Isso é uma coisa totalmente desorganizada. Isso não é organizado. Cauê saltou bem antes do que desejava. Me atrapalhou bastante, né? A minha viagem agora vai aumentar em uns 30 minutos, eu imagino, assim. Vou ter que sair, né, uns 30 minutos antes de casa e muita gente foi pega desprevenida, né, no ônibus, não sabia o que estava acontecendo. Para substituir as linhas extintas, foi criado o Troncal 2, que vai da rodoviária até a Praça General Osório. As linhas 119 e 190, que faziam um trajeto parecido, acabaram. O itinerário da linha 472 também foi modificado. Em vez de seguir pelo Túnel Novo e Avenida Princesa Isabel, pegará o Túnel Velho e as ruas Siqueira Campos ou Figueiredo Magalhães. O objetivo desse projeto é diminuir a quantidade de linhas. Esse sistema cresceu de forma desordenada, de forma errada, né, dentro da lógica da competição entre empresas. Isso não pode ser assim, tem que ser serviço público. As linhas são da prefeitura, as linhas são do município do Rio de Janeiro, portanto são do povo do Rio de Janeiro. E é a prefeitura que determina, a partir de agora, como é que esse sistema vai ficar. VLT circula no centro e transporta passageiros no primeiro teste do novo bonde. O teste foi neste trecho da zona portuária. O veículo leve sob trilhos começa a circular no primeiro semestre do ano que vem, segundo a Prefeitura. O transporte terá capacidade para 420 passageiros e a velocidade média de 15 km por hora, mas pode ser menor em locais com pedestres. A previsão é que 6 linhas circulem no centro e na zona portuária. A primeira vai ligar a rodoviária ao aeroporto Santos Dumont, passando pela Praça Mauá. O preço da passagem não foi definido, mas o pagamento será feito de uma forma diferenciada, segundo a Prefeitura, e quem tentar viajar de graça vai ser multado. Tem uma coisa de mudança cultural, né? O VLT não vai ter cobrador, não vai ter roleta. O VLT depende da população ir lá com seu bilhete único e passar no validador, né? Eu acho que isso é importante, isso é assim nos países todo do mundo, né? E a gente tem que mostrar nossa civilidade aqui, nosso respeito às coisas, e o serviço vai ser prestado com muita qualidade. Na nossa entrevista de estúdio de hoje, vou conversar com a cineasta Juliana de Carvalho, que dirigiu e produziu o documentário São Sebastião do Rio de Janeiro, A Formação de uma Cidade. O filme de 90 minutos conta a história dos 450 anos da cidade e foi um dos destaques do Festival do Rio. Juliana, como é o desafio de se produzir um documentário que percorre a história da nossa cidade desde o início da formação? Como foi a pesquisa de imagens?
Bom, fazer esse filme foi uma aventura, né? Tão grande quanto construir o Rio de Janeiro. Nós fizemos uma vasta pesquisa, com inicialmente com entrevistas, né? Pesquisas de conteúdo, lendo muitos livros e entrevistando muitos especialistas a respeito da cidade do Rio, né? Arqueólogos, historiadores, curadores de arte, escritores também. E depois, com esse vasto material recolhido nessas entrevistas, né, a gente começou a aprofundar mais os estudos e a buscar fotografias, filmes antigos, né, imagens de arquivo, de pintores, de artistas. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais fotografadas, filmadas e registradas em pinturas, né, do mundo. E o que traz de novidade o documentário na abordagem da formação urbana do Rio? Muitas histórias já se contaram sobre essa cidade, mas muitas histórias a partir da vida e do cotidiano do carioca, né, do povo carioca. Eu tentei fazer algo diferente. Eu abordei essa história da formação dessa cultura não através do ser humano, né, que aqui vive, mas da cidade que esse ser humano construiu. Juliana, também há depoimentos. Quem participa do documentário? Bom, são muitos arquitetos, historiadores, escritores, músicos. Posso citar Ney Lopes, Rui Castro, Carlos Fernando Andrade, Margarete Pereira, Tânia Andrade, que deu uma entrevista linda sobre o Valongo, sobre essas últimas descobertas arqueológicas, né, da cidade do Rio, que está se remexendo novamente. Alba Zaluar, que é uma socióloga que nos fala muito sobre as comunidades, né, e essa relação do Rio com as comunidades das favelas, do asfalto com as favelas, né. O Adilson dos Santos, que é um grande paisagista, também entendedor profundo de cultura negra e da inserção, né, das culturas africanas aqui na nossa cultura. E como foi a resposta do público e da crítica depois da exibição do documentário? Nós exibimos pela primeira vez no Festival do Rio, depois também fizemos exibições no Festival Arquivo em Cartaz, e com exibições cheias, salas lotadas, as pessoas muito satisfeitas e muito encantadas, né, com essa história que ainda não tinha sido reunida, né, assim, num filme, né? Num filme de 90 minutos que você pode contemplar a formação e o crescimento do Rio de Janeiro e ver 450 anos se passarem, né, na sua frente. Juliana, você é mineira, por que escolheu fazer um filme sobre o Rio de Janeiro? É a cidade que eu escolhi para viver, para morar, e eu acho uma das cidades mais bonitas do mundo, apesar dos seus problemas estruturais que todos nós conhecemos, mas acho que é uma cidade muito generosa, que a todo momento nos surpreende, né? Tratando a todos os que chegam aqui com carinho, com atenção, né? Eu acho o Rio e a cultura carioca uma delícia de viver, de desfrutar. E esse filme, ele tem um pouco disso. Eu quero mostrar isso para todo mundo, né? O Rio realmente é muito apaixonante. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Exposição na Câmara Municipal homenageia os 450 anos da cidade. Música. E dança. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Foi assim o primeiro dia da mostra Rio 450 anos. Nas telas, imagens que retratam o cotidiano de comunidades e pontos turísticos da cidade maravilhosa. Ao todo, são 40 telas feitas pelos alunos da Oficina de Desenho e Pintura do CIEP Nação Mangueirense, Governador Leonel Brizola, e de Artes Plásticas da Escola Municipal Carlos Chagas. Quando a gente dá um tema, eles ficam muito mais motivados e respondem, né, dessa maneira que a gente está vendo, satisfatória, de um trabalho assim artístico, que a gente vê que poderia ter mais qualidade se a gente tivesse condições melhores na escola pública. Quem passar por aqui ainda poderá conferir pequenas mensagens deixadas por esses jovens que pedem uma cidade melhor. Você vê ali o Rio que queremos, quando eles colocam ali o Rio que queremos, né?
colocando para fora todas as suas angústias de o que está acontecendo no seu dia a dia da cidade, o que eu espero da cidade. E aí, se você lê ali, é tão real, é tão emocionante, né, que esses jovens estão dizendo, não é esse Rio de Janeiro que está hoje aí, o que quero para mim, para os meus filhos, para as próximas gerações. A exposição fica no saguão da Câmara Municipal até o dia 27 de novembro e a entrada é franca. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.